Olá, queridos amigos, estimados que por aqui estão. Minha saudação a todos vocês que começam comigo agora mais um programa Desfazendo Mitos e Ensinando Verdades. Eu sou o professor Silvio Bernardes e estou aqui como profissional de saúde para colaborar com você e crescermos juntos nesse programa que já está marcando época aqui no canal Silvio de Moura Bernardes, o canal de saúde da família brasileira. E para começar hoje, tenho algumas coisas importantes. Você sabia que grande parte das nossas crianças que têm diabetes tipo 1, autismo, intolerâncias de todos os tipos, rinites, bronquites, asma crônica e outras doenças da infância e da adolescência, têm essas doenças por causa do leite e de seus derivados? Você sabia também que a Finlândia é o país do mundo onde mais as pessoas tomam leite e é o país do mundo onde mais existem diabéticos e também pessoas com osteoporose? Você sabia que os estudos, inúmeros estudos, apontam o leite como um causador da morte de algumas células do pâncreas, chamadas células beta, e que isso acarreta uma baixa produção de insulina, concluindo com diabetes nessas pessoas? É assim que a gente começa hoje o programa Desfazendo Mitos e Ensinando Verdades, desta terça-feira, dia 8 de setembro de 2020. Este é um programa que nós fazemos juntos. Vocês apontam os temas que gostariam que fossem abordados e a gente vai abordando à medida que vocês vão apontando esses temas. Hoje nós estaremos analisando uma obra, um livro que para mim é um best-seller, é um livro que é um divisor de águas no meu trabalho de cuidar das pessoas, cuidar da saúde das pessoas. Hoje nós vamos analisar esta obra aqui, que se chama A Cura do Diabetes pela Alimentação Viva. E este livro é baseado nos testemunhos de um médico com sua equipe, é claro, Dr. Gabriel Cousens. Dr. Gabriel Cousens é médico com ampla formação holística e especialização em homeopatia e medicina ayurvédica. Cursou a graduação e fez residência em psiquiatria na Columbia Medical School. É diretor fundador do Tree of Life Foundation e do Tree of Life Rejuvenation Center, com sede nos Estados Unidos, onde há 30 anos desenvolve seu bem-sucedido programa de tratamento de diabetes. Este médico, lá no Tree of Life, tem um programa de 21 dias. As pessoas com diabetes, inclusive diabetes avançado, vão para este programa com a equipe deste médico e saem de lá em 21 dias de tratamento intensivo, a grande maioria deles sem precisar usar os medicamentos que estavam usando antes para apenas manter-se diabéticos. Então, esse é um expert da área. Notem que é um médico formado convencionalmente, mas ele também tem uma formação nas práticas integrativas e complementares, inclusive em algumas ciências orientais, daí a sua visão mais holística, mais integralista do ser, não é? E ele, após esses 30 anos, onde ele foi literalmente trabalhando com diabéticos de todos os tipos e aprendendo como lidar com diabéticos, ele bolou
um livro que reflete o seu tratamento. Portanto, eu aconselho você que tem família diabética e tudo mais, a ler este livro, porque ele é um divisor de águas na vida de uma pessoa que é diabética ou na vida daquela que não quer ser diabética. Durante muitos anos, na minha lide profissional, especialmente depois que eu comecei a trabalhar bem com diabéticos, e eu tenho 42 anos que cuido da saúde de pessoas, inclusive ou ensinando nas faculdades ou cuidando diretamente em laboratório, em consultórios. Então, durante toda a minha vida, eu tive experiências maravilhosas com pessoas que têm diabetes, como também algumas experiências nem tão maravilhosas assim com as mesmas pessoas que têm diabetes. E dessas experiências maravilhosas estão muitos casos de regressão do diabetes até o quadro de paciente assintomático completamente. E evidentemente que como eu não substituo o médico, o endocrinologista que trata do diabético, eu faço um tratamento complementar com eles, que é um tratamento diferente. Enquanto a medicina convencional vai se importando com as causas, com as consequências do diabetes e medicando algumas coisas como retinopatia diabética, polineurite diabética, as tromboses, os problemas de hipertensão diabética, as insuficiências renais diabéticas, e cada um na sua área passa uma medicação para poder melhorar a vida do diabético, mas ele continua diabético. Na medicina natural, a gente trata de verificar o que causa o diabetes. Portanto, o importante para a gente, o foco da gente é no que causa. E como é que a gente tem conseguido, tanto eu quanto o doutor Gabriel Cousins, a gente tem conseguido reverter o quadro de diabetes. Como a gente tem conseguido isso? É muito simples. É porque somente cessando da causa é que cessa o efeito. E o nosso trabalho é em cima das causas. Nosso problema são as causas das doenças. E é isso que é importante, é isso que é mais interessante, trabalhar as causas. Existe um nicho de doenças, e diabetes faz parte dele, que é o nicho das doenças crônicas, degenerativas, progressivas. Dentre essas doenças estão todas aquelas doenças que cursam com degeneração de ossos, articulações e do corpo como um todo, né? E existe um outro nicho de doença que, embora não possa ser classificado como as doenças crônicas degenerativas progressivas convencionais, também são degenerativas e progressivas, que são as doenças autoimunes. E aí a gente vai trabalhando as doenças autoimunes. Mas, sem sombra de dúvidas, não existe doença mais chata, mais terrível que o diabetes nesse âmbito dessas doenças. Até mesmo o câncer, que leva tanta gente a óbito, essas pessoas, quando vêm a ter câncer, já têm algumas manifestações dele previamente. Mas o diabetes é terrível, porque quem tem diabetes não tem manifestação dele com muita frequência. Quem tem diabetes não tem condição de perceber que está ficando diabético em muitos casos, porque são variados os sinais e sintomas. Mas na live de hoje você não vai sair daqui sem saber tudo o que você precisa fazer e todos os exames que seu médico precisa pedir para que você perceba se já está com uma tendência, ainda que mínima, de se tornar diabético ou de se tornar diabética, né? E então, a partir disso, a gente vai entregar isso para você no programa de hoje. Bom,
Mas então vamos começar trabalhando diabetes. O que é diabetes? Diabetes é uma doença que cursa com uma série de sintomas em todas as áreas do corpo, mas que se caracteriza por uma manutenção da glicose alta no sangue. Glicose essa alta no sangue que provoca todos os problemas degenerativos corporais. Então, as pessoas que têm diabetes costumam começar um processo degenerativo que talvez acontecesse lentamente ao longo de muitos anos, de uma forma mais lenta. Eu já tive uma paciente que era minha paciente, e ainda é, porque o paciente de diabetes, ele participa da vida da gente e a gente participa da vida dessa pessoa. E esse elo de ligação muitas vezes se dá porque o paciente vem para a mão da gente tão castigado, com aquela relação enorme de remédios, mas tão castigado, tão sofrido, porque o diabetes é uma doença que faz a pessoa sofrer. Não só a pessoa, a família toda, porque a família assiste aquela pessoa degenerando a cada dia, perdendo a capacidade de gerenciar sua própria vida a cada dia, e essa pessoa vai degenerando ao longo da sua vida. E aí, quando vem para a gente, já vem meio estragadinha, porque os remédios não conseguiram fazer com que o diabetes parasse de desenvolver. E a pessoa vai ficando cada vez mais velha, e sua idade biológica passa na frente da idade cronológica, ou seja, ela aparenta ter uma idade muito superior à que tem, porque realmente, biologicamente, ela ficou muito mais velha do que é cronologicamente. Como se não bastasse isso, o sofrimento de pessoas portadoras de diabetes é indescritível. E essa paciente que chegou ao consultório carregada em Campina Grande, na Paraíba, né? Eu estava atendendo, acho que era numa igreja lá, que me levaram para lá e eu fui atender, e ela chegou meio carregada, porque estava muito sofrida, né? E a gente conseguiu acompanhar essa pessoa ao longo da vida dela, e ela foi melhorando, melhorando e melhorando, e foi tão grande a gratidão dela, que ela passou a me levar para Campina Grande, me assessorar em Campina Grande, para a gente cuidar dos diabéticos e de outros sofredores. Eu até hoje mandei um bannerzinho anunciando essa nossa live, e eu estou aqui emocionado porque eu vejo que está aqui a minha paciente, né, dessa história de décadas atrás, que eu estou contando a vocês. Vocês viram que eu saí um pouco da narrativa que tinha empreendido e a voz tornou-se mais compassada, porque eu estou vendo aqui a minha querida paciente de Campina Grande, e que é hoje uma grande amiga. Fizemos uma parceria muito grande, e essa minha paciente, que está aí, é Dona Maria dos Anjos Silva Ramos, né? Ela ajudou e vem ajudando ainda muitas pessoas. O atendimento lá em Campina Grande, que se desenvolveu até enquanto a gente pôde, né? Foi um atendimento que se estendeu para João Pessoa, se estendeu para outras cidades menores da Paraíba, porque essa incansável Maria dos Anjos, ela trazia as pessoas sofredoras, né, para que pudessem ter. Eu ia lá uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, mas era tão bem tratado, tão bem recebido na casa dela, que virou uma parceria para ajudar os campinenses, paraibanos de Campina Grande, né? E hoje vejo a minha querida Maria dos Anjos Silva Ramos aqui conosco, nos saudando e aí participando no chat. Fico muito feliz com isso. Aproveitamos a oportunidade para cumprimentar também os demais amigos que aqui estão, né, que são
inscritos no canal Silvio de Moura Bernardes, como a Catiane Farias, a Vilmara Lobato, né? A Célia Ferreira, a minha querida colega terapeuta natural Iraci Perpétua, a Iris Ames, minha colega de trabalhos, né? Então, Aparecida Marinho, Lécia Paulino de Andrade, que beleza, pessoa que eu tenho admiração muito grande, que também fez parceria comigo em Irecê, na Bahia, e ajudamos muitas pessoas, eu e Lécia, em uma instituição que Lécia criou e administrou por muitos anos lá, o CTI, Centro de Terapias Integrais ou Integrativas. Mas voltemos aqui, né, depois desse momento nostálgico de saudade, de encontro com os amigos, só a internet me daria esse prazer numa terça-feira à tarde. Voltemos à análise que a gente estava fazendo do livro A Cura do Diabetes pela Alimentação Viva, especialmente no tópico em que o Dr. Gabriel Cousins fala das diversas causas de diabetes. E aqui na página 78 ele fala do consumo de laticínios. O que são laticínios? São todas aquelas coisas feitas a partir do leite, né? A manteiga, o queijo, a coalhada, o creme, a nata e por aí vai. Tudo que tem leite ou é feito a partir do leite. Então, eu tenho aqui alguns comentários, eu vou ler algumas coisas que o Dr. Cousins escreveu para a gente seguir comentando. Ele cita aqui na página 79, crianças com tendência genética ao diabetes, ou seja, aquelas que nascem em famílias onde tem muita gente com diabetes. Então, crianças com tendência genética ao diabetes, que bebem leite de vaca, tem índices de diabetes juvenil 11 a 13 vezes maior do que aquelas que se alimentam do leite materno por pelo menos 3 meses. Que maravilha isso. Sabe, uma das coisas que aprendi ao longo da minha carreira, cuidando de pessoas, e que faz o sucesso que a gente tem pela graça divina, né? Cuidando de pessoas, é o fato de que eu desconfio sempre quando eu ouço história de rinite, sinusite, diabetes juvenil, autismo. Eu desconfio sempre que essas crianças foram colocadas muito cedo em contato com leite de vaca. E quando as crianças são colocadas em contato com leite de vaca precocemente, elas não formam o revestimento interno do intestino como deveriam formar. As uniões entre as células que revestem o intestino e que são células da absorção, as uniões chamadas cientificamente gap junctions, não são feitas adequadamente. E aí, parte da albumina do leite, da caseína do leite, passam para dentro do corpo dessas pessoas semidigerida, e isso faz com que o sistema de defesa dela reaja. E aí se estabelece uma intolerância a esses componentes do leite de vaca, que estão no leite de vaca em muito maior quantidade do que no leite materno, leite humano materno, né? Claro. Então, dessa forma, se estabelece, desde já, uma intoxicação crônica dessas crianças, gerando anticorpos que vão atacar algumas proteínas do corpo da criança, principalmente no sistema respiratório, mas também no cérebro delas, modificando o comportamento dessas crianças. Aqui neste livro, o Dr. Gabriel continua da seguinte forma: embora muitos não saibam,
o diabetes juvenil está diretamente relacionado ao consumo do leite de vaca. Ele é muito claro com isso. E o que dá respaldo a ele? E aí ele continua, de acordo com um estudo do pesquisador Outi Varala, relatado no periódico Diabetes, periódico americano, em 1999, detectou-se uma quantidade 8 vezes maior de anticorpos contra a proteína do leite em crianças consumidoras de leite de vaca e laticínios, evidentemente, que também desenvolveram diabetes juvenil e autismo. Aí agora ele sai com uma série de relatos de pesquisas que eu vou ler aqui com vocês, para que vocês tenham uma dimensão do risco, do perigo e do porquê a saúde pública gasta tanto dinheiro tratando pessoas que têm diabetes, quando poderia, com uma simples educação alimentar, parar de gerar tantos sofredores para tomar remédio. Diz aqui o doutor Gabriel, observem bem, a Finlândia, que apresenta o maior consumo de leite do mundo, tem também o maior índice per capita de diabéticos insulino-dependentes do mundo. Ok? O problema é que os anticorpos que atacam os antígenos do leite reagem com as células beta do pâncreas, gerando inflamações e cicatrizes, o que bloqueia ou anula a produção da insulina por estas células. Pâncreas é um órgão do nosso corpo que começa no lado direito da barriga, porque se liga por um canal simples ao duodeno, que é o início do intestino grosso, e segue compridão assim, afinando cada vez mais, atravessando a barriga por baixo e um pouco atrás do estômago, e vai subindo até perto do baço da gente, embaixo de umas costelas terminais que nós temos do lado esquerdo da barriga. O pâncreas tem basicamente 2 tipos de estrutura distinta. Os ácinos pancreáticos, que produzem o suco pancreático, que é jogado nos canais do pâncreas, o maior deles é o canal de Wilson, e esse canal vai jogar essa secreção direto no duodeno para ajudar no processo digestivo. Agora, também no pâncreas existem pequenas porções, meio arredondadazinhas, de tecido completamente diferente desses ácidos que produzem o suco pancreático, que são as ilhotas de Ranger. As ilhotas de Langerhans. Ilhotas de Langerhans. São muitas as ilhotas espalhadas pelo pâncreas, centenas. Cada ilhota de Langerhans dessa é um pâncreas endócrino. Elas têm uma estrutura bem simples, onde predominam basicamente 2 tipos de células, célula beta e célula alfa. As células beta das ilhotas de Langerhans produzem a insulina, que tem por principal função regular para baixo, normalizando a produção, a quantidade de glicose no sangue. E elas também têm, as ilhotas de Langerhans, têm as células alfa, que produzem preponderantemente um outro hormônio chamado glucagon. Esse tem o papel também de normalizar o nível de glicose no sangue, mas só quando esse nível está baixo. O glucagon vai, estimula as células a jogar o acúmulo de glicose, principalmente no fígado, né, para o sangue, para normalizar. Portanto,
A insulina normaliza baixando o nível de glicose e o glucagon normaliza subindo o nível de glicose. Esses dois hormônios são antagônicos, mas são complementares. E a incidência deles, o propósito deles não é um brigar contra o outro, é os dois normalizarem o nível. Quando normaliza o nível, eles cumpriram o papel deles, né? Agora, se não tem insulina, se as células beta são atacadas por anticorpos da própria pessoa, se o sistema de defesa da própria pessoa ataca as células beta do pâncreas dela, obviamente nós temos aí uma estrutura de doença autoimune. Portanto, diabetes tipo 1, embora tenha sintomas parecidos, seja tratada pela medicina convencional com metforminas, com diabetes tipo 1, principalmente, é insulino dependente, embora tenha sintomas parecidos e o tratamento seja bem semelhante, são duas doenças diferentes. Diabetes tipo 1 é doença autoimune, fundo alérgico, e diabetes tipo 2 é adquirida ao longo de uma escravização do sistema do metabolismo do corpo por um estilo de vida devastador. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, necessariamente, não precisa que as células do pâncreas, produtoras de insulina, sejam atacadas. Você pode ser um diabético tipo 2 e ter o seu pâncreas produzindo insulina em grande quantidade. Mas aí a taxa de insulina está lá em cima, e por que a insulina não consegue muito normalizar o açúcar do sangue? Porque as células, que são o principal meio, a insulina tira o açúcar do sangue, mas ela vai ter que colocar em algum lugar. E ela vai colocar dentro das células. As células por si só não reconhecem facilmente a glicose. Mas as células têm na sua membrana receptores de insulina. E a insulina, que por ser bem-vinda na célula, leva a glicose e deixa ela dentro da célula. Esse é um papel bom da insulina, porque a glicose, a célula precisa de glicose. Só há metabolismo celular ali dentro do citoplasma se a célula tiver combustível. O combustível é a glicose. E quem leva a glicose para ela é a insulina. Mas quando você alterna uma alimentação muito rica em carboidratos, especialmente carboidratos refinados, e você joga também uma alimentação muito gordurosa, essa mistura de péssimas gorduras, frituras, essas coisas, vai agredir a tua célula e vai bloquear os receptores de insulina da membrana da tua célula. Você vai ter o começo do diabetes tipo 2, que é por resistência da membrana celular à insulina. A insulina não consegue mais colocar a glicose que está em excesso no sangue dentro da célula. E o que a insulina faz com essa glicose? Ela, no apavoramento para tirar essa glicose do teu sangue, ela transforma essa glicose em triglicéride, gordura, e joga na tua barriga por fora e por dentro. Aí você vai ter mais gordura visceral, gordura abdominal. E aí começa a deformar o corpo, mas o pior é que você começa a engordurar os órgãos internos. Paralelo a isso, a insulina alta também estimula o teu fígado a sintetizar muito colesterol LDL. E aí você já vai aumentando o colesterol e aumentando o triglicéride. E aí começa a engordar, especialmente o meio do corpo, como uma cascata. Uma cascata porque as suas células não estão mais conseguindo receber a glicose que a insulina leva para ela. Sem glicose, as células do teu corpo não têm combustível, ficam fracas, começam a morrer, perdem paulatinamente a possibilidade de se duplicar. Por isso que o diabético envelhece muito rápido e muito antes, e cedo demais. É por isso, o corpo dele entra em degeneração muito cedo, exatamente por isso. E então, quando é que isso começa? Isso começa quando você começa, nós, não é?
Mas quando a gente começa a ingerir gorduras de péssima qualidade, e principalmente quando isso é em quantidade muito grande, gordura trans, gorduras hidrogenadas, que vêm das frituras, dos cozimentos com gordura, né? Ninguém deveria cozinhar com gordura. Você quer botar um azeite de oliva, uma boa gordura, que é a gordura insaturada ou poliinsaturada, coloca na tua comida depois da comida cozida. Não cozinha com a gordura, porque você está, mesmo que seja uma gordura de boa qualidade, você está acabando com ela. Entende? Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que usar compassivamente. Por quê? Porque a gordura é um dos componentes que pode causar o diabetes. Percebe? E aí vem essa cascata, né? Insulina alta, esteatose hepática, triglicéride alto, sobe o colesterol LDL, os vasos começam a ter o colesterol grudando na parede deles, daqui a pouco trombose, degeneração da parede dos vasos arteriais, perde a elasticidade, começa a ter insuficiência cardíaca congestiva, isso aí sobrecarrega os rins, gera um mau funcionamento nos rins, e os rins mesmo agora sem filtrar direito, aí provocam uma retenção hídrica, aquelas pernas ficam inchadas, a pele começa a ficar com a cor mais escura, por má circulação, daqui a pouco tem a necrose, a amputação de extremidade de dedos. Você está vendo que tudo isso é uma cascata de acontecimentos que começa quando a gente começa a comer bem cedo na vida, quando a gente começa a comer carboidratos refinados em excesso, bolo, biscoito, bolachas, tudo em excesso, tudo que é de trigo, de milho, de aveia, de arroz e raízes, dentro de nós se transforma em glicose. Então não vou mais comer isso? Estou dizendo isso a você? Não, né? Estou dizendo a você que os exageros é que fazem isso, né? Mas a gente nem tem noção do que é exagero, porque a gente não aprende a comer, a gente não aprende a comer. Como ninguém ensina a gente como comer muito, se a gente é comilão, quer comer muito, como comer muito, não é aconselhável, não é aconselhável. Mas se a gente quer comer muito, a quantidade de comida para satisfazer a gente é maior, a gente precisa saber como combinar e escolher os alimentos. E as regras são muito simples, mas muito simples mesmo, ok? Muito bem. Mas continuemos aqui a ler os alertas do Dr. Gabriel Cousens. Ele relata aqui que em 1992 foi publicado no New England Journal of Medicine, foi publicado um estudo realizado com crianças entre 4 e 12 anos na Finlândia. Foram medidos os anticorpos que elas criavam contra a seroalbumina bovina, que está no leite, né? Das 142 crianças com diabetes juvenil, todas, 100%, apresentaram contagem de anticorpos maior que 3,55. Nenhuma das outras crianças que não tinham diabetes apresentou qualquer tipo desse anticorpo. Agora, vamos sair da Finlândia, a gente está castigando um pouco a Finlândia, a Europa, vamos sair daí. Vamos conversar um pouco aqui na América do Sul, Chile. Um estudo no Chile constatou que crianças geneticamente susceptíveis que tiveram leite materno substituído pelo leite de vaca muito cedo, antes dos 3 meses de idade, apresentam 13,1 vezes mais risco de desenvolver diabetes juvenil do que as crianças não propensas à doença ou que mamaram no peito pelo menos até o 3º ou até o 5º mês de vida. 4 importantes estudos, agora nos Estados Unidos, 4, hein? A gente já vai com 6 estudos citados nessa live.
4 importantes estudos comprovam que a incidência de diabetes tipo 1 é 11,3 vezes maior em crianças com tendência genética que passaram a tomar leite de vaca no lugar de leite materno antes dos 3 meses, do que entre aqueles que não têm tendência e foram amamentados com leite materno até pelo menos 3 meses de idade. Percebe? Os dados são avassaladores, são ou não são? Mas ainda tem mais coisa aqui, olha. Não é à toa que a incidência de diabetes tipo 1 entre as crianças japonesas, japonês não toma leite, né? Eles têm uma aversão. Mas quando os japoneses vão morar nos Estados Unidos, aí eles entram e adotam o estilo de vida americano, que é um estilo de vida ocidental. E aí o que é que encontrou aqui a pesquisa? Não é à toa que a incidência de diabetes tipo 1 entre as crianças japonesas que representam o menor consumo de leite, quando elas moram no Japão, né, é 36 vezes menor do que entre as crianças da Finlândia. Ou seja, o Japão tem 36 vezes menos diabéticos do que a Finlândia, diabético tipo 1, só por causa de um item da dieta, o leite. Só um item da dieta mudou e esse é o resultado, ok? Muito bem. Aí tem mais pesquisa aqui. Olha essa outra aqui. A maioria das pessoas começa a diminuir a produção de lactase, que é a enzima que digere o açúcar do leite, a lactase. Olha isso. Ouçam bem. Estão bem ligados aí? Sim ou não? Dá um sinalzinho. Estão ligados aí para ouvir essa informação? Essa informação super importante. A maioria das pessoas começa a diminuir a produção de lactase, a enzima que ajuda a digerir o leite, aos 2 anos de idade. Qual é a idade? Aos 2 anos de idade começa. A maioria das pessoas. Algumas começam um pouco mais tarde, mas a maioria começa aos 2 anos de idade, o que pode levar à intolerância à lactose, quando tem contato logo com o leite, não é? Esse problema atinge milhões de americanos e estima-se que 90% dos americanos de origem asiática, que são aqueles japoneses que se converteram ao estilo de vida americano, e 75% dos de origem africana ou nativos, próprios americanos, sofrem desse mal. Minha gente, é muito grande. Olha aí, 90% dos de origem asiática que adotaram o leite como alimento e 75% dos de outras origens sofrem de um mal de má digestão do leite, com fermentações e tudo mais, né? Aí diz aqui, que sofrem desse mal que pode causar distensão abdominal, flatulência, que é pela fermentação, não é? Cólica, vômito, dor de cabeça, erupção na pele, asma, aí se enche de erupções na pele, não é? E não sabe por quê. Não sabe por quê. Olha aí o porquê. Alimentação láctea, né? Cada espinha, comedões, né? E tá aí, né? Estudos também constataram que autismo... Estão vindo, não estão? Estudos também constataram que autismo e esquizofrenia em crianças podem ter ligação com a incapacidade do corpo em digerir a caseína, uma das proteínas do leite. Os sintomas dessas doenças diminuíram
ou desapareceram em 80% das crianças. Eu estou falando de autismo e de esquizofrenia. Desapareceram em 80% das crianças que tiveram o leite excluído da sua dieta. Mais um estudo, já é o 8º, eu acho. Um estudo no Reino Unido mostrou que pessoas que sofriam de arritmia, asma, dor de cabeça, fadiga e problemas digestivos tiveram melhora notável e muitas vezes total em sua saúde depois de cortar o leite da dieta. Não leio mais nada. É o suficiente. É o suficiente. Ok? Uma mãe que me levou a filhinha diabética, 9 aninhos, quando eu comecei a fazer muita pergunta, como é que a senhora amamentou sua filha, o parto foi normal, a senhora deu o leite do peito até que idade? Eu dei o leite do peito até mais de 1 ano. Tudo bem, mas exclusivamente. Quando foi a partir dos 2 meses, eu tive que ir trabalhar. E aí eu dava o leite antes de sair para o trabalho e quando voltava do trabalho. E nesse ínterim, introduzimos leite de vaca, bebidas lácteas de cereais, as célebres comidas que muitos fabricantes preparam para a criança, prático, né? Para essa mãe que trabalha, né? Tira aquela tampa, pega uma colherzinha, enfia na boca da criança. Sim. Tem até uma dessas grandes produtoras de leite que agora está tentando entrar no mercado de orgânicos. Aquele leite, né, que tem um ninho de passarinho lá na embalagem, agora está entrando no mercado orgânico, está fazendo leite orgânico. Eu quero rir, leite orgânico. Eu quero rir. O leite é ruim para a espécie humana por si só, mesmo que seja orgânico, porque é uma incoerência o ser humano tomar leite de outra espécie. Por isso, ele é um grande causador de doenças na espécie humana. Eu não descarto que o leite também não esteja por trás, com suas gorduras saturadas, do mecanismo através do qual, via gordura, via anulação dos receptores de insulina da membrana das células, esse leite também não esteja por trás do diabetes tipo 2. O mecanismo é outro, não é sensibilizar para atacar as células beta das ilhotas de Langerhans do pâncreas. O mecanismo é outro. Diabetes tipo 1 é um mecanismo autoimune. Diabetes tipo 2 é outra via. Mas lembrem-se, senhores, que o leite também tem uma gordura e essa gordura é saturada e quando aquece, mais saturada ela se torna. Perfeito? Então, meus senhores, está desmascarado ou não está desmascarado o grande vilão leite? Autor da maioria dos sofrimentos das pessoas. A maioria dos sofrimentos das pessoas é causada por ele. E agora eu quero colocar para vocês que o diabetes também está associado a um alto índice de Alzheimer e de câncer. O corpo é comprometido como um todo. Mas como eu prometi a vocês, que agora, no final, eu iria conversar sobre como você vai fazer para saber se já está ficando diabético, eu vou lhe dar a dica. É o seguinte, o início de todas essas doenças crônicas, degenerativas e progressivas se dá com a intolerância da célula à insulina. E isso é o que dá início a um conjunto de sintomas
que se teima em chamar de doença, mas tudo isso é a síndrome metabólica. Este canal tem vídeos sobre síndrome metabólica, porque essa é, de fato, a doença do nosso século. Para que você saiba se você está no início, prestes no caminho para se tornar diabético ou diabética, verifique, peça nos laboratórios o seu nível sanguíneo, o nível sérico, de glicose pré-prandial, que é a glicose em jejum. E peça também a taxa de hemoglobina glicosilada ou glicada, que deve ser até 5,7%. Passou disso é pré-diabetes, passou de 5,4%, 6,5% é diabetes. Mas também peça o nível de insulina para ver qual é a causa do seu diabetes. Pode ser que o seu diabetes não seja por queda de insulina, mas por dano nos receptores celulares de insulina. Como é que a medicina natural vai tratar as causas se ela não sabe qual é a causa? Então, se for dano nos receptores, o tratamento natural é um. Se for sem dano nos receptores, mas por queda de insulina, é outro. De qualquer forma, o que vai ser tratado na medicina natural não é o diabetes. Diabetes, quem trata são endocrinologistas, receberam preparação para isso. Na medicina natural se trata o que causa diabetes. E o que causa é um estilo de vida desregrado, especialmente o estilo de alimentação. Isso é o que causa diabetes. Portanto, verifique como é que está o peso. Verifique como está a circunferência da sua cintura. Se você é mulher e tem uma circunferência de cintura igual ou superior a 88 centímetros, isso é um sinal. Se você é homem e a circunferência da sua cintura é superior a 108 centímetros, isso é outro sinal. Se o seu triglicérido está crescendo e o colesterol LDL subindo e o colesterol HDL descendo, isso é outro sinal. Se o seu nível de vitamina D3, D de dado, D3, também está baixo, outro sinal. Se a sua insulina sanguínea está alta, insulina basal está alta, outro sinal. Quer dizer, são esses alguns sinais. O fígado está engordurado, esteatose hepática, outro sinal. Ok? Então, eu já lhe dei alguns sinais que você pode verificar facilmente em qualquer laboratório para saber se você já está no caminho, se a sua pressão sanguínea começou a alterar um pouquinho, em vez de 12/8, já está 13/8, ou 13/9, mais difícil, ou 14/8, já comece também a desconfiar, ok? Todas essas coisas que eu estou lhe dizendo, elas são o prenúncio de que o seu corpo está lentamente, mas progressivamente, perdendo a capacidade de se preparar, perdendo a capacidade de se manter rígido e de se manter funcionando bem. Se a sua dieta é muito rica em carboidratos, mude a sua dieta e tenha uma alimentação mais saudável. Agora, quando se muda de comida, eu vou tirar tudo que é carboidrato, está errado. Aqui não se tira nada, você precisa de nutrientes, é melhor trocar do que tirar. Então, sai fora o que é ruim, entra o que é bom, com condições de substituir com vantagem o que é ruim que saiu. E equilibra a tua dieta em reguladores, energéticos e construtores, porque isso é o que tu precisas para ter saúde.
ter reguladores em grande quantidade, com fitonutrientes, com antioxidantes em grande quantidade na tua comida. Ter energéticos de ótima qualidade, índice glicêmico baixo, integrais, com fibras, e ter construtores que ajudam o teu corpo a substituir as células velhas pelas novas com maior velocidade, para te manter jovem, te manter os órgãos funcionando jovialmente e até recuperar alguns que já estejam com a idade biológica mais avançada do que a cronológica. Ok? Agora, te dizer como fazer isso, passo a passo, você teria que ver outras lives nossas aí, não seria uma live dessa, você ter uma ideia, eu dou um curso que se chama Alimentação Saudável, Saborosa e Barata, e nesse curso a gente tem 14 horas aula em lives de 1 hora e meia, só ensinando você a comer. E o simples, sem complicar a tua vida. Também nesse curso temos 15 oficinas feitas na cozinha da minha casa, ensinando você a fazer as comidas, combinando nos alimentos. São vários pratos que eu arrumo com comidas diferentes, mostrando a você, olha aqui os reguladores, olha aqui nesse canto do prato os energéticos, olha aqui o construtor, e pergunta aos alunos nos fóruns do curso, esse prato aqui que eu arrumei é para a gente que quer ganhar peso, perder peso ou continuar no mesmo peso? E os alunos vão me dizendo, porque eles vão aprendendo. A gente não tem nesse curso que ensinar ciência pesada, a gente ensina prática do dia a dia, aquilo que a escola deveria ter ensinado e nunca ensinou. Aquilo que o domicílio lá, a família deveria ter ensinado e nunca ensinou também porque não aprendeu, não é culpa dos pais, né? É porque não aprenderam e nunca valorizaram uma alimentação saudável. E a alimentação, por ser saudável, não precisa ser ruim de gosto. Daquela que a gente engole. Realmente, isso aqui é tão saudável, mas a cara de tristeza, não é? E além do mais, a alimentação deve ser acessível às pessoas. Por isso que no curso eu não coloco ingredientes caríssimos. Às vezes eu coloco num prato, no outro, minha esposa faz, mas não coloco ingredientes caríssimos, né? É uma coisa bem enxuta e bem simples, certo? Eu vou até aproveitar, acho que eu já coloquei aí na descrição desse vídeo, eu já coloquei quais são o link, né, para vocês entrarem e saberem, se aqueles que quiserem, né, saberem mais detalhes, né, sobre esse curso, que é, na minha concepção, de todos os N cursos que eu dou, aquele que é mais impactante na vida das pessoas. E eu coloquei o nome desse curso, Alimentação Saudável, Saborosa e Barata. Coloquei esse nome porque é disso que a gente trata no curso. Eu já coloquei os links aí, mas na descrição aqui do vídeo também tem os links, tá bem? Coloquei 2 links. Coloquei o link para você entrar logo no site e ver a estrutura do curso, e coloquei um outro link do grupo do WhatsApp, que é o grupo de alunos, onde a gente faz os fóruns para estar... Os alunos publicam os pratos que eles fizeram em casa. Hoje de manhã eu comi isso. O almoço de hoje foi assim. A refeição da noite foi assado. E a gente vai ensinando a eles como comer mais adequadamente ao longo do curso, né?
Não esperem que esse curso tenha refinações, viu? Porque a iluminação, tem um ruído aqui, outro ali. O curso é feito aqui em casa. Eu chamo você para vir à minha casa ver como é que a gente come e como é que a gente prepara o alimento com esse cuidado de proporções sempre equilibradas, certo? Então, essa é a proposta do curso. Além do mais, existem alguns PDFs com algumas receitas, algumas recomendações gerais, indicações gerais de como fazer a sua alimentação mais adequada. Bom, mas isso são os nossos comerciais. Na realidade, o vídeo está terminando agora e nós demos a você, nesse vídeo de hoje, uma visão científica da interferência do leite na saúde das pessoas, causando o diabetes, mas eu fui mais além, lhe mostrei que ele também causa o autismo e a esquizofrenia. Você viu falar de pesquisas que mostram que os países onde mais as pessoas tomam leite são os países onde mais se tem diabetes tipo 1. Eu linkei o diabetes tipo 2 por outra via também com o leite. Eu mostrei a você também que diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, embora seja tratada pela medicina convencional de forma muito parecida, são duas doenças que na origem são completamente diferentes e porque têm causas diferentes, precisam ser tratados na medicina natural de formas diferentes. Você aprendeu isso hoje. Você aprendeu hoje também quais são os sinais que o seu corpo pode dar através dos exames laboratoriais e físico, de que você está caminhando para o diabetes, não é? E eu lhe disse, baseado no que nos diz o doutor Gabriel Cousens, que escreveu A Cura do Diabetes pela Alimentação Viva, baseado nisso, eu lhe disse que sim, o diabético pode ter uma melhora substancial e, em muitos casos, não é poucos, uma remissão completa dos seus sintomas a ponto dos médicos tirarem a medicação deles por julgar que não é mais necessário, ok? Isso pode acontecer, não tenha dúvida disso. E se você quer aprender a como não ser diabético e como comer bem, alimentação saudável, que seja ao mesmo tempo saborosa e barata, você tem o link aí no chat e tem também os links aqui na descrição desse vídeo. Eu agora abro nesses minutos finais para as suas perguntas, suas considerações. Você que faz comigo o programa, não é? Não esqueça de deixar o seu likezinho aí, viu? Esse é o maior reconhecimento seu para o profissional que trabalha na internet, que passa um tempo, enquanto você está fazendo outras coisas, o profissional está atrás de trabalho, lendo livro, lendo pesquisa, para juntar conhecimento, para colocar para você aqui gratuitamente. Portanto, sua maior recompensa é deixar o seu likezinho aí e também compartilhar os nossos vídeos. É uma forma de você ajudar outros que vão entrar em contato com isso e vão saber que há esperança nesse mundo para essas pessoas também, perfeito? Então, é importante que você saiba disso e que você me ajude nesse momento a fazer com você esse programa que já está sendo um programa corrente, né, em toda a nossa internet aí. Você que faz o programa e você que impulsiona ele para a frente, ok? Muito bem. Então, agora, vamos ver se há algumas perguntas aqui. Eu vi alguns aqui que deixaram os textos mais longos, não é? Catiane Farias, boa tarde. Como faço para falar com o senhor a respeito de CA de mama? Catiane, meu telefone WhatsApp é o 75, é o DDD 999-824218. Esse é o meu
WhatsApp, ok? Já está aí publicado para você entrar em contato direto comigo, tá bom, Catiane Farias? Quem mais está aqui falando alguma coisa? Aparecida Marinho, como a gente sabe que as crianças são alérgicas ao leite? Quando elas apresentam doenças respiratórias com frequências, mas a maior coisa que você deve fazer por uma criança é não dar leite a ela, a não ser do peito da mãe dela, ok? Então, se você vê uma criança que tem autismo, se você vê uma criança que tem traços esquizofrênicos, se você vê uma criança que tem constantes resfriados, rinite, sinusite, vive tossindo, vive com asma, você sabe que ela é bastante alérgica ao leite, ok? Fora isso, você não tem como saber, mas você sabe também que as crianças que mais desenvolvem alergia são aquelas que têm contato com leite de vaca antes dos 3 ou 4 meses, onde deveriam só receber o leite da mamãe delas, não é? Temos aqui a Kelly, Denise Kelly, a Aparecida Marinho, quando a pessoa, criança ou adulto, tem alergia à proteína do leite, apresentam sintomas como diarreia, dores abdominais. Perfeito! Muito bem, bom acréscimo, Denise Kelly. Deixa eu ver mais se tem alguém aqui. Tem muita gente, mas só cumprimentando, né? Wagner, puxa, cheguei no final, mas chegou, Wagner. Importante é isso, né? Já me convenceu e nem precisou de todas as informações lidas. O Wagner é muito decidido. Viu? Quando ele se convence, sai da frente, né? E a gordura do coco e a banha de porco. A banha de porco, por ter muita antraquinona, não é uma boa gordura, ao contrário do que dizem alguns catedráticos por aí, que olham só ao lado positivo dela. Ela tem alguns lados positivos, mas tem um lado negativo, que é a presença de antraquinonas na gordura dela, fazendo os processos inflamatórios se desencadearem no corpo, né? A gordura de coco, nas frituras, no assado, ela é uma gordura menos agressiva para o corpo, porque a gordura do coco é toda saturada. A gordura saturada não é bom. Por isso que eu digo que a gordura do coco não é melhor para o corpo, é menos agressiva do que outras gorduras saturadas. Vamos tirar o coco, que é ótimo, excelente, mas vamos tirar a gordura de coco do pedestal onde ela está, colocado por alguns por causa dos seus ácidos graxos de cadeia média, que são até, em certas condições, anti-inflamatórios. Mas não devemos esquecer de que, apesar de todas as bonanças que ela tem, né, formando a monolaurina, tão boa para o nosso corpo, ela também é uma gordura saturada, tá bom? É preferível a gordura do azeite de oliva extra virgem, puro, com teor de acidez menor do que 0,5, colocado depois do processamento do alimento, né? Eu gosto de alguma coisa, às vezes eu coloco um pouco de gordura de azeite de oliva, quando como raramente, isso é raríssimo, a minha alimentação é predominantemente vegetariana, mas até para não ser tão radical, às vezes eu como ovos de galinha de quintal, né? E então eu faço ele frito na água. Eu frito na água, boto a água na frigideira como se colocasse óleo, né, para fazer a fritura. Estalo o ovo lá, mexo, faço o ovo mexido, coloco um pouquinho de sal marinho integral do Himalaia, e quando eu tiro de lá, ponho no meu prato, eu ponho umas gotinhas de azeite de oliva algumas vezes, né? Algumas vezes. E aí, como? E essa é uma forma de fazer uma fritura sem fritura com óleo, né? Uma fritura que não seja com óleo. Água filtrada, né? Sem
os cloros e as impurezas da água direto da torneira e por aí vai. No curso Alimentação Saudável, Saborosa e Barata, eu ensino algumas formas de fazer a preparação desse ovo. Muito bem. Renato, como sempre, boas informações. Obrigado, Renato, por teu comparecimento, viu? Aprendi muito no curso Alimentação, sobre alimentação. Pronto, aí está Iris Ames, que é nossa aluna. Ainda não é, Iris? Porque ainda faltam cinco oficinas, né? E os PDF para terminar o curso, né? Estão vindo por aí, né? Ok. José Roberto Pereira, muito bem, está aí dando um bocado de acenozinhos para a gente, né? Ok, José Roberto. Beleza. Miriam Batista Vieira. E coco fresco, seco ou verde? Eu acho o verde mais saudável, é mais digerível. O coco seco é muito bom, tem uma maior concentração de gordura saturada, mas é proporcional, né? Não é como você extrair a gordura pura, né? Para poder usar na alimentação. Então, pode ser usado sim. Leite de coco seco tem gordura nesta forma? É saudável? Tem gordura, Miriam? Tem, mas não tem uma proporção tão grande quanto você extrair a gordura e colocá-la pura. Isso aí é que eu recomendo que não se faça com frequência, certo? Mas o leite de coco, o coco seco, não, pode usar tranquilamente, é muita propriedade medicinal que tem, tá bom? Pessoal, mais alguma pergunta? Eu quero chamar vocês, convidar vocês no final desta live. Você que vai assistir essa live de novo, procura direto no canal. Mas você que está assistindo ao vivo, no final dessa live, quero convidar você, porque daqui a pouco, 18 horas, eu estou lançando um produto na internet. Eu estou lançando um produto, sou representante dele, é um sabonete para as mãos da marca Gienate, que no Brasil é muito desconhecida, mas está sendo trazida agora para o Brasil, e eu sou um dos representantes da marca Gienate, e é um sabonete para as mãos que tem ativos naturais, como aloe barbadense, né, que é aloe vera, tem mirtilo, tem alguns derivados da citronela, como o citronelol, e outras ervas medicinais. E vocês vão ficar admirados com a economia e com o que podem fazer com ele. Às vezes, ele é um sabonete para as mãos, mas eu ponho ele na minha mão, purinho, né, e dou uma massagem com ele nas mãos, e gosto de ficar com ele porque ele refresca muito. 18 horas, está sendo lançado aqui no canal. Você que pegar esse vídeo depois, já sabe que já foi lançado, né? E você pode procurar no canal, e depois eu edito esse vídeo e até coloco a chamadazinha dele. Mas 18 horas tem lançamento, produto novo, aqui no canal. Já está gravado, né? Vai estar lá, dá só 14 minutos e 23 segundos, vai ser rápido para vocês assistirem. E vamos lá, né? Ver como é que vai ser. E eu estarei no chat para poder tirar alguma dúvida, conversar com vocês, alguma coisa. Tá bom, pessoal? Um beijo no coração de vocês. Deus os abençoe muito. E a gente volta na próxima terça, às 4 da tarde, com mais um Desfazendo Mitos e Ensinando Verdades. E você sabe, o que você colocar de pergunta nos comentários, desse vídeo, eu vou tentar te responder. E você também pode sugerir temas nos comentários desse vídeo, tá? Lembre que sexta-feira também, na hora do almoço, meio-dia, tem o Papo Saudável com Silvio Bernardes, e o tema dessa sexta-feira, atendendo ao César, o pedido do inscrito no canal, César, vai ser palpitante, que é dor de cabeça, enxaqueca, mais precisamente enxaqueca.
Tchau, pessoal. Deus abençoe a todos.